Você só escuta o que quer. Alguém já disse isso para você um dia? Ou você já disse isso para alguém? Dizer, você só escuta o que você quer. A gente fala um bocado, digo, isso em briga, dá rola demais, né? Porque a gente só escuta o que a gente quer. Sei lá, às vezes a gente escuta o que a gente não quer. Deus e pessoas podem estar falando com você, mas você não escuta, pois só escuta o que quer. Existe uma imagem que eu achei muito interessante. Não me interessa, não vi, me deixa assim. Isso parece a imagem de alguém que está fugindo de alguma coisa, não é? Querem dizer alguma coisa para essa pessoa, mas ela diz, não vi, não me interessa, me deixe assim. E muitas vezes nós temos uma atitude diante do nosso Deus assim. Não tampando os nossos olhos, mas tampando os nossos ouvidos, dizendo, não ouvi. Isso não é algo que nós fazemos de forma intencional. É quase que uma audição seletiva. Nós selecionamos de forma não programada, não consciente, o que nós vamos ouvir e o que nós não vamos ouvir. Provavelmente, do que está sendo dito aqui hoje, do que foi cantado, você fez uma audição seletiva de muita coisa. Algumas coisas você escolheu ouvir, outras coisas você escolheu não ouvir, e a gente vai desta forma seguindo. E a audição seletiva é um dos principais ruídos na comunicação. E na comunicação com Deus não é diferente. Na nossa comunicação com Deus, na comunicação de Deus conosco, a audição seletiva também é um ruído tremendo, que atrapalha muito ouvirmos, discernirmos, entendermos o que Deus está falando. Entende, irmãos? Estava lá em casa um dia, estava eu e a Aninha assim na cozinha, lá em casa é uma cozinha americana, então da cozinha, o sofá é bem ali, né? E dali a gente falava, Davi é o nosso pequeno, e ele não olhava. A gente dizia assim, esse menino está surdo. Esse menino não está ouvindo direito, não. Aí eu disse, espera aí. Do mesmo jeito que eu falei, Davi, eu falei, Davi, chocolate. Ele virou, eu disse, surdo nada. Ele é homem, né? Ele desliga o ouvido com uma facilidade. E foi muitas vezes atribuído ao homem essa audição seletiva, de que ele desliga. Mas isso não é verdade. As mulheres também têm audição seletiva. Simplesmente desliga. Aquilo que está sendo falado não é do nosso interesse, a gente desliga. Basta falar uma palavra que tem a ver e você liga. Tanto que acontece muitas vezes, estamos à frente da televisão e estamos fazendo alguma coisa no celular, a televisão está ali acontecendo e de repente quando entra um assunto, e parece que a gente não está ouvindo. Mas quando entra um assunto, eu falo uma palavra lá que é do seu interesse, parece que o teu ouvido liga para aquilo. A impressão que você tinha antes é que você não estava ouvindo. Mas quando o que fala te interessa, você passa a olhar, parece que você estava ouvindo. Mas você estava desligando aquilo, estava deletando, não era do seu interesse. Quando falou uma coisa do seu interesse, você voltou os olhos, apurou o ouvido para ouvir o que estava sendo dito lá. Eu tenho muito essa experiência como pregador, de falar daqui uma série de coisas e cada um escuta alguma coisa e de algum jeito diferente. E eu já tive, às vezes, fui surpreendido com as pessoas dizendo coisas que eu não tinha dito. Você falou um dia isso. Eu disse, eu? Como foi que a pessoa entendeu isso que eu falei desse jeito, né? Assim, tem um problema da audição seletiva, tem um problema das distorções que a gente escuta e interpreta como quer. Tem um problema da comunicação também, do que está falando aqui. E a gente às vezes não explica direito mesmo. Aí a pessoa vai e entende de outro jeito. Entende de um jeito diferente.
Eu já vi pessoas legitimando os seus pecados, dizendo, mas o pastor Delbrando fala isso, então não tem problema a gente viver isso, a gente fazer isso. Não, porque o pastorzinho, o papai, vai falando, sabe? O pastorzinho é um nome carinhoso que a juventude daqui me chamava. Então ele dizia, ele falou isso, então sim, é isso aí. Aí eu já vi gente também usando o meu discurso, e algumas coisas que eu falei, completamente distorcida. Aí eu me lembro, meus irmãos, de um texto que eu usei no ano passado, aqui em outubro, de uma pregação que eu não terminei. Aquela pregação do está escrito, também está escrito, está escrito, também está escrito. Eu não terminei, eu disse, eu vou escolher algumas coisas que hoje eu resolvi voltar de novo para isso. Eu queria voltar para esse texto de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Pedro está falando do que Paulo disse. Está fazendo um comentário sobre o ensino de Paulo. E Paulo ensinou muito sobre a graça. E Pedro vai fazer um comentário sobre isso. E ele diz o seguinte: Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos: graça, soberania, misericórdia, justiça de Deus, esses assuntos de Paulo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem. Nós temos nesse texto dois perfis, dois tipos de pessoas, e temos depois dois verbos, duas ações. E eu queria trabalhar os dois perfis e trabalhar os dois verbos. Ele diz, quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém. Os ignorantes. Essas pessoas que, pela ignorância, e quando eu falo os ignorantes, eu quero que os irmãos entendam que eu não estou dizendo, algumas pessoas aqui são ignorantes. Todos nós somos ignorantes em relação a alguma coisa. E a nossa ignorância, ela é um dos motivos que nos levam a distorcermos o que ouvimos de Deus, o que temos escutado aqui, o que temos percebido de Deus. Porque não somos conhecedores de todas as coisas. E a nossa audição seletiva às vezes vai por não entender o que está sendo dito. E a ignorância é o que Paulo diz, alguns que ignoram, os ignorantes e os instáveis. O primeiro, o ignorante. Marquinhos, coloca essa piada aí. O pinguinzinho está ali e ele pergunta, o que foi? Aí o pinguim de cá diz, nada. E aí, próximo slide, é como se o pinguinzinho dissesse, hã? Aí o pinguim responde, nada. E aí ele fala, nada. Entende? Ele estava mandando o outro nadar. Nada. E aí ele come e no final ele vira as costas e diz, burro. Ele diz, o pinguim falou alguma coisa, e aí o outro diz, o que foi? Ele, nada. Ele diz, nada. Aí a baleia vem, blup. Ele não entendeu nada. Ele não distorceu nada. Pastor, mas a gente não é burro igual esse pinguim, não. Não. Não somos. Quantas vezes a gente não entende o que Deus está dizendo para a gente, meu povo? Quantas vezes? Deus está dizendo, e a gente parece que é ignorante mesmo. Parece burrice, sabe? Eu soube de uma história verídica, verdadeira.
de um seminarista que foi pregar na parábola do bom samaritano. Eu já contei isso aqui há muito tempo atrás. E ele pregou sobre a parábola do bom samaritano, dizendo que o cara tinha sido assaltado, tinha caído lá no caminho, e veio o sacerdote passou de lado, não atendeu, depois veio o levita passou do lado também e não atendeu, e depois veio o bom samaritano, e o bom samaritano parou, ajudou, cuidou dele. Aí ele olhou e disse: irmãos, isso é para nos ensinar, que quando você estiver na rua, apressado, correndo para resolver alguma coisa, indo para o culto, preocupado com o louvor, sabe, correndo para a sua casa, e você encontrar uma pessoa no meio do caminho sofrendo, assaltada, largada lá, não se preocupe. Sempre vem atrás um bom samaritano que para ajudar. Percebe? Isso é ignorância, meu povo. Isso é ignorância. Eu vi uma reportagem de um pastor em Vitória, tão falado essa semana, em que ele começou a pregar na igreja, de que Deus tinha falado com ele através do texto da palavra, de que ele deveria adulterar com uma mulher do amigo dele. De gente que estava ali frequentando aquela pequena congregação em Vitória. De que ele deveria adulterar com a mulher do amigo. Isso era uma orientação que Deus tinha dado para ele. Ele estava lendo as Escrituras e Deus falou com ele. E o repórter disse: onde está isso? Ele disse: está lá, em Oséias. Em Oséias capítulo 3, versículo 1. Oséias foi um profeta que Deus escolheu para casar com uma adúltera. E ele leu o texto e disse que Deus disse para ele: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo, e adultera. Percebe como ele leu? Vocês perceberam? Aí o repórter olhou para ele e disse: vem cá, mas o que esse texto aqui está dizendo não é vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel? Ele não está simplesmente dizendo que essa mulher é uma adúltera e que você tem que recebê-la. Porque olha o acento. Ele não está dizendo e adultera. Ele está dizendo e adúltera. Aí o pastor, na entrevista, parou assim e disse: eu acho que ele naquela hora olhou e foi assim, ixi, lascou, né? Entendi tudo errado. Porque ele leu adúltera. Adultera. E é adúltera. Não era uma ordem para ele adulterar. Estava simplesmente dizendo que a mulher que era para ele receber e amar era uma adúltera que tinha sido abandonada. Ele deveria acolher aquela adúltera como mulher dele e amá-la, porque é assim que Deus ama a Israel. E ele leu errado. Ignorância. Isso nos leva muitas vezes a não entendermos o que Deus está dizendo, a pegarmos textos como textos que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e achar que isso nos confere uma autoridade de crente superman e mulher maravilha. Que nós podemos fazer qualquer coisa, quando na verdade o que Paulo está dizendo naquele texto é que você pode. Ele está dizendo: eu posso todas as coisas. Eu posso passar fome, eu posso ser perseguido, eu posso não ter roupa, eu posso não ter onde dormir, eu posso estar preso, entende? Eu posso todas as coisas. Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Interpretamos isso de uma forma para casar dentro da gente, sabe? Muitas vezes a ignorância nos impede de entendermos o que Deus está dizendo. Quando eu era adolescente, eu fiquei chocado com a história de um homem que cortou o seu próprio pênis. Porque leu aquele texto que diz que se você tiver um membro do seu corpo que te faz pecar, corta.
que é melhor você entrar no reino dos céus sem aquele membro do que você não entrar no reino dos céus por causa do membro. Ele foi e cortou o pênis dele. Percebe, irmãos? O que é isso? É ignorância. Muitas vezes em não entender o que está sendo dito. E Paulo, como falava de uma teologia muito rebuscada, com a linguagem, eu imagino que tinha muita gente dentro da comunidade, o próprio Pedro, talvez, com algumas coisas que Paulo escrevesse, que ele olhasse assim e dizia, o que esse cara está dizendo aqui? É um bicho complicado, podendo dizer as coisas de um jeito mais fácil. Ele não entendia. Achava que ele estava sendo libertino. Achava que ele estava mandando dizer que o pecado não tinha problema, que podia continuar pecando, podia continuar fazendo as coisas erradas. Eu não entendia o que Paulo estava dizendo. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho uma sensação, no julgamento que muitas vezes recebemos, de que a Candeias anuncia um evangelho fácil, sem compromisso, de que as pessoas não estão entendendo o que nós estamos falando. De que não estão entendendo o tipo de reino e de compromisso que a gente está falando, que é muito mais profundo, de uma resposta muito mais comprometida do que a da lei e do chicote. Entende? Para entendermos a voz de Deus, compreendermos o que Deus está falando, muitas vezes nós precisamos crescer. Eu vou já falar sobre isso mais para frente, mas a gente precisa crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa se aprofundar em algumas coisas, para que possamos entender algumas coisas. O texto também fala dos instáveis. Os instáveis são aqueles que pelo desespero, pela tensão, pelo pecado, pelo medo, pela falta de confiança, falta de fé, o apego a algumas coisas, aos desejos que tem, o não querer dizer não para algumas coisas, esse vai deturpando a palavra, ele vai escutando só o que ele quer ouvir. E eu falei naquela outra pregação do quinto evangelho, que Russell Shedd falou, o quinto evangelho como sendo um evangelho que nós construímos para nós mesmos a partir da escolha que fazemos dentro dos 4 evangelhos, do que é que nós vamos crer, o que é que nós não vamos crer, o que é que eu vou pegar para mim, o que é que eu não vou, como se fosse um self-service. Você lê os 4 evangelhos e aí você cata o que você vai seguir e coloca isso dentro de um quinto evangelho. Pronto, está aqui o meu evangelho, eu sou um cristão assim. Os instáveis que vão distorcendo, que vão pegando ideologias sem nenhum tipo de fundamentação bíblica, sem nenhum tipo de fundamentação teológica, e vão simplesmente usando essas ideologias ralas para continuar fazendo o que querem. Bonhoeffer fala da graça barata, a graça maldita e da graça preciosa. E Bonhoeffer define isso, ele diz: a graça preciosa é o perdão de Deus para pessoas que não querem pecar, não querem viver uma vida de pecado, mas não conseguem. É a graça de Deus sobre nós. Ele fala que a graça preciosa, a graça barata, quer dizer, a graça maldita, é uma doutrina humana que leva as pessoas a simplesmente se agarrarem em um conceito, porque não querem parar de fazer as coisas erradas que estão fazendo. A graça não é para você continuar fazendo as coisas erradas. A graça é para você que não consegue parar de fazer as coisas erradas que você faz. Ela não é legitimação do pecado, ela é perdão dos pecados. Entende? É perdão dos pecados. E os instáveis são aqueles que estão aí vivendo suas vidas e buscando tantas coisas e não querem abrir mão de uma série de coisas e vão deturpando, vão escolhendo o que querem. Eu falei sobre isso naquela pregação. Depois assiste a outra se você não assistiu. Tem um texto, Mateus 12, 30, como a gente distorce as coisas, em que Jesus diz lá em Mateus 12, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que não comigo não ajunta, espalha. Jesus está argumentando aqui em Mateus 12, com os discípulos acompanhando ele, porque tinha gente que estavam dizendo que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás.
Aí Jesus diz, não, ninguém pode. Se Satanás expulsa os seus próprios demônios, o reino está dividido. Ele não pode continuar, não subsiste. Se eu expulso demônios, eu estou expulsando porque é contra isso. E aí ele vai falando de que, aí ele usa esse argumento, dizendo, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Os discípulos depois pegam isso. E mais à frente, em outro texto, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus diz, não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. As pessoas pegavam o discurso de Jesus recortado e saíam usando para legitimar o que eles queriam fazer. Na verdade, eles estavam com um sentimento de sectarismo fortíssimo. Não aceitavam que ninguém que não estivesse com eles pudesse ser uma expressão da vontade de Deus. E aí Jesus tinha dito, não era por isso que Jesus tinha falado isso. Jesus tinha falado para dizer que ele não poderia estar expulsando o demônio e ser do demônio. E aí pegam isso para tentar calar, porque assim, se aquele cara não está com a gente, ele não pode expulsar demônio. Pessoas que vão, através de suas ideologias, de seus sectarismos, de seus absolutismos, de suas verdades tão certas e absolutas, vão colocando para fora todo mundo que pensa diferente. E Jesus não era assim. Jesus disse, deixa eles, não é meu nome que eles estão fazendo? Deixa eles fazerem. Pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Meus irmãos, no texto quando continua em 2 Pedro 3, 17, ele diz, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro. E eu digo que o coração humano, a mente humana, ela é enganosa. E nós precisamos ter esse zelo de nos guardar. O texto diz, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro. Guardem-se. Meus irmãos, nós precisamos ter o zelo de desconfiarmos das certezas que nós temos, de nos guardarmos, de nos colocarmos diante de Deus como alguém sincero, que olha para Deus e diz, Deus, eu creio nisso, eu tenho tanta certeza nisso, mas eu também, Pai querido, eu posso estar errado nisso, me dá humildade. Me dá humildade para não me tornar um arrogante da fé, para não me tornar alguém que, pela convicção que tem, coloca no lixo tudo que é diferente do que crê e de como vê. Nós não somos a medida certa de todas as coisas, mas nós temos uma tendência a nos colocarmos como medida certa de todas as coisas. Precisamos da sabedoria de Salomão. Quando Salomão, ele assume o reino, ele diz em 1 Reis 3, versículo 7, eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Quem aqui pode dizer isso? De coração. Estava conversando com uma pessoa uma vez e disse, pastor, mas o senhor tem tanta certeza de algumas coisas que você coloca? Eu disse, tenho. E junto com a certeza que eu tenho a respeito de uma série de coisas, no final eu coloco sempre uma vírgula, coloco sempre um ponto de interrogação. Porque eu posso estar errado. Entende, irmãos? Isso é saudável na construção da nossa espiritualidade, no entendimento do que Deus coloca para nós. A verdade de Deus, ela é absoluta. Mas nenhum de nós conhecemos a verdade total e absoluta de Deus. Então eu preciso, ao mesmo tempo que eu tenho plena convicção de uma série de coisas, eu não ficarei surpreso se chegando lá na glória, Deus olhar para mim e dizer, ó bichinho, tu falou aqueles negócios ali, mas não era aquilo ali não, entendeu? Eu vou dizer, Deus, mas parecia, viu? Entende?
A gente às vezes coloca algumas coisas assim, separando quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai para o inferno. Quem vai para o inferno é fulano, quem não está aqui vai para o inferno. E quem está, a gente sai fazendo umas coisas assim com tanta certeza. Eu vejo as pessoas com tanta certeza de quem vai para o céu e quem vai para o inferno, que eu disse, deve ser São Pedro. Ou tem acesso a uma lista que ninguém deu para nós. É o Snowden. Entendeu, meu povo? Então, ou seja, nós precisamos ter nos guardar num lugar de humildade, nos guardar num lugar de humildade. Quando nós estamos vivendo um exercício de uma liderança, quando nós estamos influenciando pessoas dentro da nossa casa, nós precisamos ter responsabilidade de nos colocarmos diante de Deus, e aqui e acolá, parar diante de Deus e dizer, Deus, é isso. Me mostra, porque se eu estiver errado, eu não quero ir por aí. Eu vivi isso ano passado. Eu vivi uma crise no ano passado que eu precisei me separar e dizer, Deus, me mostra se é isso. Porque eu não quero viver desse jeito, sem uma convicção, uma confirmação tua de que é isso que o Senhor tem derramado sobre nós. Deus, de uma forma impressionante, confirmou e trouxe pessoas, me conectou com pessoas e confirmou uma série de coisas no meu coração, dizendo que o que Ele tinha para mim era isso. Mas isso não pode me levar a uma arrogância de dizer, a verdade é isso, Deus me confirmou. Não, o que eu tenho para você é isso. Você tem um papel no reino, que é esse. Vive isso. Isso me ajuda a não colocar o que está diferente disso no lixo. Entende, irmãos? E nós às vezes somos religiosos demais para poder abraçarmos as nossas ideias e entendermos que tudo que está diferente dela não tem valor, não tem a ver com Deus. É como os discípulos que olham e dizem, olha, eles não estão com a gente não, quer que a gente vá lá e manda eles calar a boca? Estão expulsando aí, ó, demônio aí, ó. Para a gente ir lá mandar calar a boca? O que Jesus diz? É não, macho. Tinha hora que Jesus assim, parava assim, eu devia colocar a mão na testa. E dizer, é não, homem. É não. Quem não é contra nós é a favor de nós. Entendeu? Jesus tinha que sair com essas assim. E a gente precisa ter humildade para isso. Guardem-se. Guardem-se. Cuidado, principalmente quem exerce posição de liderança sobre pessoas. Cuidado. Guarde seu coração. Coloque ele diante de Deus constantemente. Constantemente. Para que você tenha sempre a convicção de que você pode estar errado e que você precisa de Deus te guiando passo a passo, porque o teu coração, ele é enganoso. Amém, irmãos? Diz, pastor, então quer dizer que é frágil então, porque você fica toda hora questionando, toda hora duvidando se é isso mesmo. Pelo contrário, não é frágil por isso. Não é frágil porque você coloca sempre diante de Deus e questiona, e cada vez que você coloca em dúvida, Deus vai confirmando e vai trazendo mais convicção do caminho que Ele tem para você, e vai tirando algumas coisas também que Ele quer que você tire. Isso não torna você frágil. Você é frágil. Isso vai tornando você cada vez mais forte. Porque quando nós somos fortes, o que nós somos? Fracos. E quando somos fracos, é aí que somos fortes. Seja forte. Você será um fraco. Agora entenda que você é fraco, como um menino pequeno que não tem nem como entrar e nem como sair, que você será muito forte diante de Deus. Uma força diferente do que a sociedade entende, do que as pessoas discernem, mas você será forte a partir disso. Mas o texto usa uma outra palavra. Ele diz, cresçam, cresçam. Porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
É como se Pedro, depois de falar tudo isso, olha, tem os insensatos, tem os instáveis, tem os ignorantes que não entendem isso. Ele diz, guardem o coração de vocês, tenham uma postura de vigilância. Sejam humildes e cresçam no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Cresçam, leiam, orem, se aprofundem, conversem com pessoas, busquem diálogos que levem você a crescer espiritualmente, a conhecer mais sobre a graça de Deus. Cresça. É um imperativo da palavra dizendo cresçam, cresçam, cresçam na graça e no conhecimento. Acho tão legal esse conceito de crescer na graça e no conhecimento e buscar esse entendimento. Existe, meus irmãos, um caminho espiritual que ele é de pouco conhecimento e de muita experiência, e geralmente isso gera um fanatismo. Às vezes o caminho é de muito conhecimento e pouca experiência, isso vai gerar um ceticismo, vai gerar uma caminhada mais fria, mais racional. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu falei aqui na pregação passada, que eu vou colocar junto lá no canal para quem quiser ver. Mas a pregação passada eu falei sobre isso. Qual foi a última vez que você leu a palavra? Você vai ficar vindo para cá escutar o que eu falo só? Isso atrofia. Como foi que você leu a palavra? Leu os evangelhos, leu o que Jesus disse, o que Jesus ensinou. Porque você diz, eu sou um discípulo de Jesus, mas nunca nem leu o que Jesus disse, o que ele ensinou. Vamos começar pelos 4 evangelhos? Deixa eu ler como foi que Jesus andou. Sabe o que foi que ele ensinou, o que foi que ele pregou, o que foi que ele curou, como foi que ele agiu, como foi que ele respondeu, como é que ele reagiu aos religiosos. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso vai alinhar teu ouvido. Isso vai alinhar a tua capacidade, vai fortalecer a tua capacidade de discernir a voz de Deus. De na hora do embate, poder desempatar olhando para Jesus. Eu digo para vocês, meus irmãos, que quando eu estou com dúvida, quando eu estou sem entender o que é, nessa hora é a hora de olhar para Jesus. É quando a gente diz esquecendo das coisas que para trás ficam. Fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nessa hora, olhando para Jesus, que o coração da gente se acalma, se aquieta, as nossas dúvidas vão encontrando lugar e vão encontrando resposta. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Pastor, então é só ler os 4 evangelhos? Estou mandando começar a ler por aí. Mas a Bíblia toda fala de Jesus. Mas começa pelos 4 evangelhos. Lê Mateus. Lê João. Começa com João. Depois você vai para Lucas. Aí depois pega Marcos e termina com Mateus. Deixa Mateus por último. Mateus faz link o tempo todo com o Antigo Testamento. Deixa ele por último. Ele está no primeiro ali. Deixa ele por último. Começa pelo 4. 4, 2, 3, 1. Decorou? 4, 2, 3, 1. Lê assim. Lê dessa forma. E esse ano, quando a gente está falando de intimidade com Deus, vamos falar muito sobre isso. A gente está querendo que esse corpo aqui vivo, ele cresça. Ele cresça no conhecimento da graça. Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A gente está programando esse ano para começar aí um curso teológico de 2 anos, que vai ser apresentado aqui na igreja, chamado Vida e Missão. É curso teológico para quem não quer ser pastor. É teologia para quem não quer ser pastor. 1 vez por semana, à noite, durante 2 anos, cresça na graça e no conhecimento. Em março agora eu vou lançar uma ferramenta que vai estar acontecendo na internet, onde toda segunda-feira a gente vai lançar uma experiência com Deus, para que nós possamos viver. Você vai escolher se você quer receber essa experiência por e-mail, se você quer receber essa experiência por WhatsApp. Toda segunda-feira ela chega para você. Uma experiência que vai orientar você a crescer na graça e no conhecimento.
Vai ter semana que talvez a experiência seja ler a carta de Paulo aos Filipenses, se fazendo uma pergunta. Ler a carta de Paulo aos Colossenses, fazendo outra. Ler o Evangelho de João, identificando ou marcando nesse texto algumas coisas. Talvez a experiência seja de você se conectar com um amigo que faz tempo que você não se conecta. Talvez a experiência seja de ajudar um desconhecido no meio da rua. E a cada semana nós vamos lançar uma experiência como sugestão, para que você viva isso, para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E o nosso ouvido vai se alinhando. Sabe o que Jesus diz? João 10, 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O segredo é se abraçar com Jesus. A gente vive num mundo com muita zoada. Coloca a imagem aí, Marquinhos. Muita zoada, muita coisa acontecendo. E às vezes a gente não está conseguindo ouvir a voz do nosso Mestre. Para isso, às vezes, a gente precisa fazer uma forcinha, desconectar-se de algumas coisas, para poder discernir a voz de Jesus. A gente vive nessa confusão aí, e uns dizem, Deus não fala comigo? Mas também. E outros dizem, Deus falou comigo isso, um negócio completamente distorcido. Não tem nada a ver com Jesus, sabe? Isso não tem nada a ver com Jesus, a gente olha assim dizendo, valha. Foi Deus que te disse isso. Isso foi mesmo. Entende? Guardemos o nosso coração. Cresçamos. Desta forma, nós vamos conseguir discernir e ouvir a voz do nosso Mestre. Abaixa a tua cabeça, eu queria chamar aqui a banda aqui à frente. O pessoal vai repetir essa música que foi cantada. E nesse momento eu queria que você aproveitasse essa letra, aproveitasse essa música, ou até mesmo esse silêncio. Se colocar diante do Pai e dizer, Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Desliga minha audição seletiva. Às vezes Deus está dizendo, vai, ama, vai, ama, vai, ama. E aí você fica, não deve ser não, essa cor da minha cabeça. Às vezes Deus está dizendo, vai e cuida dessa pessoa. Coisa da minha cabeça. Audição seletiva, você não quer cuidar, você não quer amar, dá trabalho. Você acaba construindo uma voz de Deus tão distante daquilo que Jesus disse. E se é assim tão distante daquilo que Jesus disse, meu irmão, não é voz de Deus. Desculpa, mas não é voz de Deus. Jesus é a resposta. É o caminho. É a verdade. E é a vida.